Olá, gente. Eu, com esse capítulo, realmente comecei a me perguntar o que seria solidificamente a resposta para uma pergunta que, vamos dizer assim, eu não acho que todo autor de mangá idealize muito ela, mas ainda assim, como fãs, nós de vez em quando, pelo menos, pensamos sobre o que seria o ápice da obra, o que seria aquela sequência de capítulos, ou o que seria aquele capítulo que você pararia para pensar um pouco sobre ele e não conseguiria de nenhuma maneira melhorá-lo, tá bom? Literalmente, o capítulo perfeito. Pra mim, pelo menos o capítulo 301 de Blue Lock é isso, ok? É isso. Eu não vejo nenhuma forma de fazer esse capítulo ser melhor do que ele é. Eu não vejo nenhum jeito de adicionar algo aqui. Tá ligado quando já tá tão bom que se melhorar estraga? Pronto, é isso que esse capítulo representou pra mim. Hoje estamos aqui para analisá-lo, discutir um pouco, já que não tivemos a conversa sobre os spoilers. Vamos embora sem mais delongas, ok? Bem, o capítulo dessa semana começa com os jogadores e os personagens que apareceram nessa saga se despedindo. É uma despedida bem rápida, só tem um foco ali praticamente nos 4 dos 5 mestres. Pra quem estivesse perguntando por que o Snuff não aparece, eu acho que é meio óbvio, né? Ele já foi embora antes, porque a última partida do Uber já aconteceu há um tempinho aí. Mas ainda assim, nós vemos por uma última vez aqui todos os treinadores. O Noah dá uma olhada provavelmente pro Isagi, e agora de uma vez por todas nos despedimos deles. Eu tava meio que com o pé atrás por nós não termos visto anteriormente o Kaiser. Eu achei muito estranho a despedida dele ser simplesmente ele cabisbaixo e ponto. Tipo, eu perdi pro Isagi e pronto, acabou. Não tem nenhum estabelecimento de nada, nenhuma conjectura do que acontecerá de desenvolvimento dele para com o futuro. E eu acabei tendo a minha resposta também nesse capítulo. Nós vemos o Kaiser indo embora, e em meio a esse caminho, ele tá ali realmente no meio do túnel para sair totalmente do local onde fica o campo, e quem aparece é o Ness nas suas costas. Ele pergunta o porquê diabos o Ness está seguindo ele. Ele diz que já é o bastante, tá bom? Por causa que o ele que o Ness criou era simplesmente uma ilusão, e na verdade ele era só um merda e não sei mais o que. Ele tá realmente cabisbaixo, ok, gente? Eu não tenho a tradução da Kakusei Project, ainda não saiu no tempo que eu tô fazendo análise, então eu tô fazendo a tradução do inglês pro português. Quando eu tô fazendo análise normalmente, pessoal, eu leio direto do português e vou conversando com vocês. Como aqui vai estar em inglês e eu tô fazendo uma tradução um pouquinho por cima, eu espero que vocês me perdoem, tá bom? Eu só tô testando pra ver se dá certo trazer a análise um pouquinho mais cedo. Se o vídeo cair, aí nós continuamos na quarta padrão com a tradução em português. Caso não dê errado, continuamos com a inglês, ok? De toda forma, o Kaiser tá cabisbaixo, é o que realmente era imaginável dele se tá tendo perdido, né? Ele realmente tá se colocando pra trás. Ele diz que ele e o Ness estão acabados, os dois, o relacionamento terminou, simplesmente é hora de eles se despedirem. Só que o Ness é uma namorada possessiva, aquela namorada maluca. Você inventou que me queria, então agora você vai ter que me querer mesmo não querendo, ok? O Ness diz que não, ele vai continuar do lado do Kaiser independentemente, e o Kaiser agora, meu amigo, se coloca na posição de lixo total. Ai, sou o cara mais caro da Liga Egoísta, tirando os treinadores. Ai, eu joguei bola pra caramba. Não, tudo isso não vale de nada só porque ele não fez esse último gol, ok? O foco do Kaiser aqui é como se ele tivesse, tipo, feito a pior performance da vida dele, tá bom? Ele começa a xingar até o próprio Ness. Você tem problema na cabeça? Só pode, por causa que eu simplesmente lhe abandonei só pra me tentar vencer, e ainda assim eu perdi pro Yoshi. Eu sou simplesmente um pedaço de merda. Eu não presto. Eu tô humilhando o mundo com a minha existência.
ele tá se colocando pra baixo de uma forma que simplesmente não desce pra mim. Se você leu aqui esse diálogo e você ainda sente algum... nossa, eu tô triste pelo Kaiser, esse momento do Kaiser, que queria eu tá passando por uma tristeza dessa. Mais à frente vai mostrar, mas eu vou spoiler logo aqui. O Kaiser recebeu um novo valor do Real Madrid de simplesmente 400 milhões de ienes, gente. 400 milhões de ienes o Kaiser recebeu. Não leva mal. Se você lê esse capítulo e depois vai reler ele, você só chega à conclusão, não faz sentido, ok? O Kaiser tá tão estressado só por causa de uma derrota. Ai, perdi. Você venceu 3 vezes do Yoshi, praticamente. Perdeu uma no final. Literalmente o cara foi MVP das outras partidas, tudinha, sem ser essa daqui. Caramba, tá tão ruim assim, só ter... ok, eu gosto desses personagens que não gostam de perder, é legal e tal, mas, sei lá, tá ligado? Às vezes, vamos dizer assim, fica meio exagerado a um ponto que eu olho pro personagem e só consigo pensar, pô, você tá sendo mimado demais, tá bom? Tá sendo uma criança mimada. Ai, por favor, eu quero! Uma criança pedindo os presentes pros pais quando estão no shopping, tá ligado? Um brinquedo. Não, velho, para, tá bom? Para que tá feio, isso aqui não desce muito bem pra mim, mas ainda assim eu entendo que o Kaiser realmente tá pra baixo. Ele grita com o Ness se chamando de pedaço de merda. Esse desenvolvimento aqui em específico é compreensível até pela psique do Kaiser que vimos sendo desenvolvida nessa saga, ok? Ele não tem essa autopercepção de si mesmo e por isso ele se xinga de um pedaço de merda na frente do Ness, achando que isso vai mudar alguma coisa, mas pela primeira vez o Ness nesse relacionamento toma partido, ele mesmo. Antes ele só falava em concordância para com o Kaiser, né? Era esse tipo de relação que os dois possuíam, mas dessa vez ele muda, tá bom? Ele diz que não vai fazer mais tudo que o Kaiser lhe diz e ainda fala que o Kaiser não é um pedaço de merda. Ele é um humano de carne e sangue, tá bom? O Kaiser não sabe muito bem como reagir a alguém dizendo que na verdade ele tem valor, alguém meio que o Ness basicamente diz, se valorize, né? Em outras palavras aqui o Ness tá realmente dizendo, pô, se liga, pô, não se coloca tão pra baixo não, se toca, tu é gente fina, pô, tu só precisa realmente perceber isso, não é uma derrota que simplesmente vai destruir totalmente tudo o que você é. Basicamente, o Ness valoriza ele e com o Ness mostrando que o Kaiser não é um pedaço de merda, pelo menos dizendo isso pela primeira vez na vida do Kaiser pra ele, o Kaiser acaba, se despede da saga da Liga Nem Egoísta com uma cara meio de Eren, tá bom? Essa cara aqui que ele faz, eu não sei como caçar outra melhor representação aqui do que o Eren de Attack on Titan. Literalmente a expressão que o Kaiser faz é a que o Eren fez lá em Attack on Titan. Então basicamente o Ness avisa que com o seu ego ele quer simplesmente lançar um feitiço nesse eu quebrado do Michael e logo em seguida vemos os valores finais dos personagens principais que não participam do Blue Lock, mas ainda assim estiveram na Liga Não Egoísta. O Kaiser recebeu 400 milhões, como eu já disse, o Lourenço 280, lembrando que o Lourenço continua no Uber e o Kaiser vai pro Real Madrid. O Ness recebeu 130 pelo Barça de München, o que eu achei até alto, sendo bem sincero. O Charles recebeu 110 pelo PXG, nós sabemos que o Charles é bom, mas ele ainda precisa se tornar mais maduro. Eu acho que só isso já explica o porquê o valor dele não é tão brutal. O Ag recebeu 80 milhões pelo Manchester City. O Ag não teve bastante desenvolvimento, né, gente? Não teve bastante desenvolvimento para poder ganhar pelo menos essa notoriedade toda da perspectiva de nós como consumidores da obra. Eu acho que assim, faltou um desses caras no Baixa também, né? Mas eu sinto que Blue Lock como um todo foi sempre sobre isso, né? Durante a obra nós vamos vendo a narrativa evoluindo ao nível de escrita, ou pelo menos as ideias dos autores se tornando mais ricas com
Começa a Metavision ali, tinha um conceito não tão explicado e foi se desenvolvendo, foi sendo mais trabalhado, foi sendo acrescentados outros pontos ao longo da Liga Negra Egoísta. Do mesmo jeito, a primeira partida tinha uma visão, na segunda essa visão já foi mais ampliada, já trouxe um personagem interessante ali pra dentro do time que nem o Ag, mas ainda não tinha sido totalmente maturizada essa ideia. Foi só na partida contra o Ubers que vimos isso realmente sendo acrescentado de maneira significativa com o Lorenzo. E aí, na partida no Manchine, se você olhar, temos a Metavision começando a ser desenvolvida. Quando vamos para do Ubers, já temos um acrescento à Metavision e ainda outro tipo de visão, o olho do predador. Você percebe que são degraus? A narrativa tá sempre progredindo, as ideias estão sempre enriquecendo cada vez mais. Eu passo o pano, sendo bem sincero, para esses erros que não são exatamente erros, são ideias que ainda não estavam completamente desenvolvidas. Dando tempo, os autores conseguiram trazer algo mais sólido. Eu acredito que sim, é um valor justo pro Ag, por mais que ele não tenha ganhado tanto espaço, pelo menos o espaço que eu achava que ele merecia, ok? O narrador avisa que agora é o momento dos 23 que se classificaram irem descansar, e depois do descanso deles, amanhã, logo no dia seguinte, após a partida do PXG e do Bastard, eles vão utilizar ternos, ok? Eles simplesmente precisam colocar traje de gala para uma ocasião específica que não é explicada para eles. Seguimos já pro dia seguinte, eles estão ali no ônibus do Blue Lock. Agora, finalmente temos uma visão por dentro deles. Sim, eu não sei porque eu tava esperando ver isso, mas no final das contas, já sabíamos que existia um ônibus da organização desde o início da Liga Egoísta. Eu acho que o primeiro capítulo, antes até de começar a Liga Egoísta, o final do capítulo antes de começar a Liga Egoísta, mostra os meninos descendo do ônibus. Agora, vemos por dentro dele todos juntos. Isso me deu uma alegria muito grande, velho. É a primeira vez que vemos todos como uma equipe, realmente, cara. Finalmente, vemos eles como uma equipe. Tem várias coisas acontecendo aqui, cara. Eu não conseguiria narrar todas elas, mas eu gosto dos pares que estão formados aqui e como as ações deles nessa página aqui meio que são autoexplicativas para com suas personalidades, ok? O Kurigami fechando os ouvidos porque não aguenta mais ouvir o Yukimiya falar. Tá bom. No final das contas, os meninos estão indo para algum lugar. O Bashira diz que essa é provavelmente a primeira vez que ele usa um traje tão arrumado assim. O Nanase pede ajuda para ajeitar ali a gravata e o Hiyori acaba ajudando por causa que ele não sabe realmente como arrumar. O Barou pergunta por que as janelas estão tão escuras. Os meninos começam a fazer perguntas nesse sentido de para onde eles estão indo. As dúvidas começam a surgir em cima disso. O Sendou percebe que provavelmente se eles estão tão bem vestidos assim, eles devem estar indo encontrar jornalistas ou se apresentar na TV, talvez até alguma espécie de live stream. No final das contas, os meninos estão se aproximando da verdade. Nós vemos ali o Rin querendo dormir, não conseguindo por causa que todos estão fazendo muito barulho. O Reu tá pensativo, como já era imaginável, e o Sag do mesmo jeito, tá bom? Ele pensa no momento que ele disse pro Nagi ali não desistir do futebol e pensa que foi só isso que ele conseguiu dizer no final das contas, tá bom? Ele começa a imaginar sobre o que o Reu tá pensando nesse momento e, pra ser sincero, ele ainda não conseguiu tirar a sua mente dessa situação. Ele ainda não conseguiu aceitar que o Nagi se foi. Nesse momento que ele tá pensando sobre isso, é avisado que eles chegaram no local que eles estavam indo. E qual é esse local? Tá bom? Qual é esse local? É dito: agora, Blue Lock, para aqueles 23 que sobreviveram à Liga Egoísta, nós faremos uma parada da vitória, um desfile da vitória, basicamente. Cara, simplesmente o blur das janelas escuras é tirado, é desligado lá, porque provavelmente isso é uma janela eletrônica, né? Desligaram, pronto. Na mesma hora os meninos olham pra fora, tem basicamente, no mínimo aqui, umas 3.000 pessoas pra mais, ok? 3.000 pessoas pra mais. Eu tô chutando baixo,
ok? Só dessa primeira perspectiva aqui dá pra se ver que tá bem lotado. Simplesmente os meninos vão fazer um desfile e o local não importa muito, tá bom? Hopong é o local onde eles estão fazendo esse desfile, mas os meninos têm o primeiro contato com a popularidade da Blue Lock TV. Todo mundo tá alegre, é um capítulo realmente mais divertidinho. Vemos o Otoy ali dando uma cantada nas boizinhas que estão dizendo que amam ele, vemos o Karasu rindo, vemos o Yukimiya e o Hiyori trazendo essa perspectiva que tudo isso é graças à influência da Blue Lock TV, e no final das contas essa parte não tem tanta importância, é só os meninos alegres comemorando, se divertindo, curtindo um pouco da popularidade. Eu queria até trazer um ponto mais específico, que é a reação do Shidou para com tudo isso. Eu não imaginei que essa seria a situação que aconteceria com o Shidou no caso de eles irem para um desfile. O Shidou tá simplesmente... Eu imagino o Rin ficando fechadão numa situação dessa. É a cara do Rin, mas o Shidou tá com cara fechada, velho. O Shidou tá quieto no canto dele. Eu até me pergunto, será que isso não tem a ver com algo do seu passado? Porque dos personagens aqui do topo do Blue Lock, atualmente, desse top 23, o Shidou é o único que não tem nenhum desenvolvimento sobre o seu passado. Será que não vimos aqui uma pequena fagulha de brasa do que será o passado dele? Sei lá, eu posso estar tirando impressão aqui de onde não tem pra tirar, mas ainda assim eu fiquei meio na dúvida aqui dessa reação dele, tá bom? O Isagi olha pra isso e agora nós vemos a perspectiva do protagonista. Incrível, realmente incrível. Nós fomos hábeis a causar um entusiasmo desse nível nas pessoas. Basicamente ele tá refletindo sobre o quanto de impacto eles causaram apenas com a Liga Egoísta. E logo após pensa, isso é o esporte, isso é o entretenimento, isso é o poder do futebol. Olhando para as pessoas usando o mesmo número que ele na sua frente, gritando o seu nome, o Isagi percebe que ele está se sentindo bem com isso, mas ao mesmo tempo ele está assustado. Alguém pode se tornar o herói com apenas um único tiro, mas do mesmo jeito pode decair facilmente. Um mundo onde os melhores e piores resultados acontecem. É por isso que o Isagi, nesse exato momento, comemorando ali junto dos fãs, promete para si mesmo: eu não vou ficar satisfeito até o momento que eu me torne o melhor do mundo. Eu vou ir além desse cenário. Isso aqui eu não sei porque me fez lembrar de Omniscient Reader Views Point, velho. Do nada o Isagi dizendo que vai além desse cenário, mas ok. Nesse exato momento ele promete que ele não quer voltar ao mundo sem futebol, o mundo que ele vivia anteriormente. Essa é sua vida, esse é o seu sonho, esse é o seu objetivo de agora em diante. Já estava estabelecido anteriormente, mas agora com ele parafraseando, né, fica de forma clara o que veremos o herói fazendo no futuro, ok? Independentemente do que aconteça, eu acho que já fica na cara aí. Se for pra o Isagi ter que eliminar o Bashira, se for pra ele ter que abandonar, ter que trair, não importa. O objetivo final dele já tá bem esclarecido. Depois não vem reclamar, tá bom? Ai, mas o Yoshi nunca faria isso no seu... Faria. Tá aqui, bem... Já tá aqui no começo da saga do mundo, tá bom? Que vai ampliar o mundo. Já tá aqui ele avisando: eu vou me tornar o melhor do mundo, porque eu não quero voltar para um mundo onde não haja futebol. Para mim, é esse meu objetivo, essa é a minha vida que eu vou levar de agora em diante. E nesse exato momento, seguimos para uma cena de alguém que voltou para o mundo sem futebol. Sinceramente, eu não entendo o porquê toda essa dramaturgia aqui com o Nagi, sendo que ele recebeu o valor. No final das contas, ele ainda vai acabar indo sim para uma equipe, é só ele escolher. Mas eu ainda entendo, por causa que o volume que cobre a saída do Nagi, gente, ainda não acabou. Eu tinha achado que
que o volume tinha se encerrado naquele momento que o Nagi atravessa a porta. Só que não, esse volume que vai ter o Buratsuta na capa, já foi mostrado, se você quiser ver a capa tá aí na aba de comunidade do canal. Esse volume aqui só se encerra no capítulo 303, então nós ainda temos 2 capítulos pelo menos para vermos um pouco mais do Nagi, para vermos um pouco mais da sua escolha com relação ao futebol, sua perspectiva. Eu acredito que é até isso que vai ser desenvolvido nesse próximo capítulo, que tá intitulado aí de Isso é o Bastante. Chega, basicamente, algo mais no sentido realmente de fim, ok? Acabou, bastou-se. É hora de dar um fim a isso. Eu acredito que é assim que dá pra se interpretar esse título do próximo capítulo. E o Nagi chega em casa e diz que tá ali, né? Aquele negócio, eu me esqueci como é a tradução que os japoneses avisam quando chegam em casa, mas ele fala aquilo, aquele padrãozinho: ó, tô em casa, cheguei, que os japoneses sempre avisam. Só que a casa dele, né, só tem ele e o Choki, que é o cactuzinho de estimação dele, tá bom? Ele pensa nesse momento que, assim como o seu cacto, ele não mudou. Ele apenas voltou para sua vida ordinária. Nós temos um aviso que faltam 50 dias para a Copa do Mundo Sub-20, o que nos garante aí um arco de preparação até que longo. Eu não esperava 50 dias, eu esperava 40 dias, mano. Eu realmente esperava que faltava ali uns 40 dias, 30 dias para a Copa do Mundo, mas não. Nós temos 50 dias, então sim, nós teremos um arco inteiro trabalhando as reações químicas de vários jogadores ali que classificaram para a Copa do Mundo Sub-20. Vamos ter muito do Ego. Finalmente, vários capítulos seguidos com o Ego aparecendo. Já tava na hora, eu tava sentindo falta, na moral. E, olha, pra esses próximos 2 capítulos, eu acredito que sim, vamos ficar mais na perspectiva do Nagi, tá bom? A construção pra o momento que ele vai voltar no futuro da obra. É basicamente a despedida de uma vez por todas agora. E aí podemos finalmente passar a página e seguir adiante. É isso que eu acredito que os autores estão preparando, ok? De qualquer forma, gente, esse foi o capítulo. O que vocês acharam? Na minha opinião, foi um ótimo capítulo. É por isso que a análise ficou mais longa do que o normal. Eu realmente me diverti consumindo ele e acredito do fundo do meu coração que foi o melhor capítulo da obra que eu li até os dias atuais. Espero mais capítulos nesse nível, entregando muito de vários pontos de vista, com vários personagens aparecendo de uma vez só e vários personagens que nós gostamos. Então, é isso, ok? Esses próximos dias, essas próximas semanas pra nossa comunidade vai ser uma bênção, cara. Na moral, poder ver todos os meninos num capítulo só, não tem nem como reclamar numa coisa dessas, tá bom? De qualquer forma, nos vemos aqui amanhã pra mais um vídeo. Valeu, falou e... cut!